O que causa, assim, até uma certa perplexidade, né? Com todo respeito aí os advogados que estão fazendo a defesa do Bolsonaro, como que eles acreditam que uma artimanha de última hora pode realmente livrar, né, a pele de Bolsonaro de todo um histórico, né, que ele tem, né? Todo um histórico, né? Não podemos esquecer que ele está sendo processado lá no TSE, com grande chance de perder os direitos políticos, de se tornar inelegível, porque ele convocou um pronunciamento público, convocou todos os embaixadores, né, no Brasil, que eram obrigados a ali estar, né, para fazer um pronunciamento ao mundo, né, atacando a urna eletrônica, atacando o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, atacando todo o processo eleitoral brasileiro como suspeito, trazendo ilações mentirosas contra a confiabilidade das urnas, colocando os militares para terem uma ingerência sobre o processo eleitoral brasileiro, querendo saber o código-fonte das urnas eletrônicas, enfim, levantando uma série de suspeitas, né? A questão do voto auditável, né? Queria o voto impresso, que se não tivesse voto impresso, não teria eleições, né? E trazendo aí boa parte da população para um discurso totalmente infundado, para um fanatismo político, muitas vezes também acobertado por um fanatismo religioso, e tirando completamente essa racionalidade do debate público, do debate político, porque essa é a base, né, da extrema-direita. Eles fazem um discurso com base em afetos, porque se eles trouxerem a situação para um debate da racionalidade, né, eles ficam completamente sem assunto, né, porque o debate deles é o negacionismo, né, a falta de razão, a falta de fundamento, né, a negação da ciência, a negação da lógica, para trazer, aflorar afetos mais negativos na população, para justificar um recrudescimento da vida, da exploração, do autoritarismo, né, para permitir uma concentração de renda, porque na medida em que as pessoas estão vivendo com base num mundo paralelo, né, os reais problemas. Qual é o real problema do Brasil? Quem fala do real problema do Brasil? Hoje, nem direita e nem esquerda, que é a concentração de renda. Sim. Né? Nós estamos aqui pautados o quê? Pelo discurso de Bolsonaro, agora pela essa CPMI, pela fala lá do cara que chega com feto. Mas e quem é que ganha quando não se fala do real problema do Brasil, que é a concentração de renda? Por que as energias da sociedade brasileira não está focada nisso? Totalmente focada nisso. Porque enquanto as pessoas estiverem com as suas energias voltadas para aquilo que não interessa, a concentração de renda vai aumentar no país. Cada dia mais. As mazelas do país só vão se agudizando, se aprofundando. Exato. Né? Então, isso que é o sentido da extrema-direita, é esse. Num sistema capitalista, onde eles não têm mais o medo de perder os anéis, né? Porque a esquerda revolucionária, ela praticamente deixou de ter força no processo político mundial,
né? Porque a própria esquerda se tornou uma esquerda liberal, né? Circunscrita ao processo político das instituições burguesas, da democracia liberal burguesa. Então, eles fazem, né, através desse circo da extrema-direita, desse apelo a esses sentimentos de ódio, de ressentimento, esses afetos, né, uma forma de você tirar a lucidez, porque pessoas que não têm noção nem das suas próprias contradições, qual é a principal contradição no Brasil? A concentração de renda. Né? E as pessoas acabam, na esperança de uma transformação, votando no candidato que vai aprofundar a concentração de renda. O que foi todo o governo Bolsonaro, se não um governo de extrema, brutal, profunda concentração de renda no Brasil? Bolsonaro representa isso. Né? Ele não queria a carteira verde e amarela, ele não fazia declarações, você quer emprego ou você quer direitos? Isso provoca o quê, Tereza? Perde os seus direitos. Concentração, Mas quem menos tem vai continuar com menos ainda. E quem o pobre cada vez mais pobre e os bilionários cada vez mais bilionários. Eu não digo nem o rico cada vez mais rico, porque... Não, os bilionários. Os bilionários cada vez mais bilionários, porque até a própria classe média alta, a UAA, vai perder renda num governo de concentração de renda, vai aumentar esse processo. Então, o Bolsonaro, que era esse serviçal dos bilionários, por conta desse processo de manipulação e de mentiras, ele acabou catalisando, né, votos e energia daqueles que esperavam uma mudança mais radical da sociedade, na medida que hoje a esquerda não mobiliza esses afetos da transformação radical da sociedade. As pessoas acreditavam que o Bolsonaro doidão iria ser... Não, ele é o mais do mesmo. Ele é o sistema levado à sua faceta mais cruel, mais perversa, né? Vídeo que ele fez na própria pandemia, ironizando das pessoas que estavam doentes, o que foi feito lá em Manaus, né? Onde simplesmente não estavam nem aí para o fornecimento de oxigênio, as pessoas morreram porque não tinham um tubo de oxigênio para respirar. Então, faça-me o favor, Tereza, que governo é esse que vai mudar alguma coisa para melhor para a população? Nada. Né? E ele estava ali numa visão patrimonialista para tirar proveito para ele e para a sua família, unicamente para isso, para resolver os seus próprios problemas, como ficou claro aí na questão das joias. Né? Ou seja, as suas viagens internacionais estavam muito mais preocupadas em benefícios pessoais ali próprios. Né? Agora, a preocupação, Tereza, que o Donald Trump, quando ele fazia, né, ele falou que queria sair de lá preso, queria sair algemado. Então, nós temos que nunca perder o foco de que essa extrema-direita trabalha por uma convulsão social. Então, nós não podemos entrar no jogo deles. Né? Nós não podemos levar a um grau de radicalidade em que a coisa saia de controle. A coisa deixe de ter essa racionalidade, até porque nós sabemos hoje que essa falta de racionalidade, essa falta de coerência, essa falta de dignidade, essa falta de clareza nas ideias no debate vai levar ao obscurantismo, né? Vai levar um processo de cada vez de mais radicalização de uma base já fanatizada, né?
E que nós não podemos entrar nesse jogo. Nós temos que trazer para a razão, para o debate construtivo, e não para o circo. E aí nós vamos entrar aqui não sei se você teria mais alguma consideração para fazer aí nessa, mas o que causou uma perplexidade é como que, né, esses advogados aí, com todo o respeito do Bolsonaro, acreditam que uma artimanha dessa vai fazer com que se apague, né, todo um passado de toda a vida política do Jair Bolsonaro, inclusive falando que tinha que ter uma guerra civil no Brasil, fazendo o que a ditadura não fez, que era matando uns 30 mil, inclusive o próprio Fernando Henrique Cardoso. O próprio Lula. Não, quando ele era jovem ainda, deputado federal, ele fez isso, que era aquele político que ninguém imaginava que iria sair desse 1%, né? Nesse 1%, que ninguém imaginava que iria sair daquele submundo ao qual ele habitava, né? Mas como a Lava Jato, né, e notoriamente um partido político de extrema-direita, a Lava Jato, mas que se apresentou falsamente para a população como uma salvação para aqueles que queriam a moralização da política, que queriam o combate à corrupção, para aquelas pessoas que acreditavam que o maior problema do Brasil era a corrupção e não a concentração de renda, como nós estamos falando aqui, né? Que a concentração de renda é a maior corrupção de uma sociedade, porque ninguém concentra tanta renda trabalhando honestamente. Concentra, entendeu? Lógico que não. Realmente você está colocando muito bem isso aí. Para mim, acho que está bem explicado para a sociedade, né? A concentração de renda é a exploração. A maior corrupção. Ninguém concentra. Se você trabalhar a vida toda honestamente, você vai concentrar tanta renda assim? Não consegue nem adquirir uma casa, muitos, né? Tem uma casa. Então, é muito esquema, né? É muita corrupção, tá saindo é muita apropriação de dinheiro público. Está saindo aí uma denúncia que foi muitos empresários, bilionários aí, tá já na imprensa falando da isenção de impostos, né? Que o Bolsonaro concedeu, e sendo que sem a sociedade nem está sabendo disso, né? Isso aí é concentração de riqueza espúria, né? Estão aí indevidas, né? Que é o dinheiro que estão deveria... em paraísos fiscais, né? É por aí. Vamos lá. Vamos que vamos. Esclarecendo a população aí para ficar atenta.